Item 107 da pauta. Ato normativo 4441. Relator, conselheiro Rubens Curado, requerente Conselho Nacional de Justiça, requerido Conselho Nacional de Justiça. Há um pedido de sustentação por comissão da OAB Espírito Santo, que não é parte do processo e, por essa razão, foi indeferido esse pedido. Conselheiro Rubens Curado. Obrigado, presidente. Excelência, eu gostaria de reconsiderar, porque são observações muito relevantes para... Não, Vossa Excelência não é, o órgão representado por Vossa Excelência não é parte, portanto, não há por que deferir o pedido de sustentação. Lamento. Tudo bem. Vossa Excelência, da OAB Nacional. Fazer uma ponderação, à medida que a sustentação oral, ela sempre, seguramente, contribui muito, né, com a corte, com os julgadores. E, de fato, o que se tem aqui é um pedido de sustentação oral por parte da Ordem dos Advogados do Brasil, uma entidade que tem uma história, tem uma trajetória e poderia contribuir. Então, em nome do Conselho Vossa Excelência... eu pediria... Não, Vossa Excelência tem o direito de falar. Perfeito. Estou pedindo também... Vossa Excelência abre mão da sua sustentação e abre mão em nome da sustentação. Em nome da sustentação. Então, Vossa Excelência falará em nome da OAB Nacional por delegação do seu representante aqui presente. Muito obrigado. Eu agradeço a delegação e começo dizendo que esta norma do processo judicial eletrônico se debruçaram vários experts. E como o eminente ministro presidente do Conselho Nacional de Justiça agora acabou de ponderar, os seres humanos são passíveis de erros. Uhum. Erros dos quais até os mais experts e os mais técnicos no assunto, e aqui o que se discute no processo eletrônico não são somente questões técnicas do ponto de vista de como o sistema vai funcionar, mas o que o sistema traz de impacto para o jurisdicionado. O que acontece, o que eu identifiquei primeiramente do ponto de vista macroscópico é o seguinte, houve uma mudança de paradigma, no seguinte sentido: o protocolo sempre foi um ato de entrega, ou seja, o advogado, com a sua petição inicial, entregou ao judiciário e aos seus funcionários a sua peça, os seus fatos, dos quais os juízes aplicam o direito. A mudança desse eixo para que esse protocolo viesse a habitar agora o computador pessoal de cada um, gerou vários problemas, entre eles um problema que se circunscreve ao fato de que as responsabilidades que antes eram do judiciário e passaram a ser do advogado. Ou seja, se antes o advogado tinha o trabalho de entregar a sua peça, agora ele tem o trabalho de entregar a sua peça dentro de determinados requisitos, e ele é responsável, já que o protocolo já não é mais dentro do judiciário, mas sim fora, porque se a máquina do advogado tiver algum defeito, a resolução não prevê com a devida adequabilidade essas intempéries. Ou seja, esse é apenas um dos aspectos. Outro aspecto que releva em relação ao ponto de vista macroscópico do processo judicial eletrônico é justamente o fato de que há uma dúvida séria a respeito do que seja, afinal de contas, o expediente. A norma diz que o expediente do judiciário agora é eletrônico e é 24 horas. Só que ela utiliza 2 pesos e 2 medidas. Uma hora ela diz que o expediente eletrônico é 24 horas, outra hora, para efeitos de contagem e prorrogação de prazo, esse expediente não existe. O que se pode observar é que há um conflito evidente em relação, por exemplo,
Se o sistema está disponível das 6 da manhã até as 23 horas, o advogado tem a prorrogação de prazo. E aí se considera o expediente, se considera isso como expediente para efeitos de prorrogação de prazo. Mas quando meios 30 segundos, existe um conflito gigantesco nessa norma em relação ao expediente. Foi alterado o expediente agora é 24 horas, e para concessão de prazo não está havendo previsão da norma para devolução de prazo a partir da meia-noite às 6 da manhã. Entendeu? A norma avançou no expediente. Com a palavra, o eminente raciocínio dessas duas associações, não é isso? Mas eu observei atentamente a preocupação de Vossa Excelência anteriormente no tocante à apreciação dessa liminar, em função de que nós estamos próximo a um recesso, e eu pondero ao Conselho se haveria algum prejuízo em relação à aplicação dessa resolução, se nós deixássemos para a primeira sessão de fevereiro a apreciação com mais cautela dessa resolução. Seguindo a linha colocada pelo presidente desse Conselho, no tocante a essa preocupação de que, como existe um recesso se aproximando, não vai se haver implantação de imediata dessa resolução, se nós poderíamos deixar essa para uma discussão mais aprofundada, até para conhecimento de alguns conselheiros que não têm ainda conhecimento prévio dessa resolução, se não havia prejuízo, Excelência, para deixarmos para fevereiro essa discussão. Senhor presidente, eu sufrago também o pedido do conselheiro Paulo Teixeira. Sim, não vejo razão para o adiamento. Razoável. Não vejo razão para o adiamento. E peço, vênio, o conselheiro Paulo, lógico, o tema está submetido ao plenário, o plenário é soberano para apreciar. Aqui mesmo. Suficiente, explicitado, possam vir ao Conselho e demandarem, apresentarem seus requerimentos. Há percentuais fixados em cada uma das justiças, dos ramos da justiça, portanto, não vejo por que adiarmos esta resolução, que é esperada por todos os integrantes do sistema de justiça. Então, eu realmente acho que devemos votar aqui. Permite só uma observação, hoje. Excelência. Os réus não estão recebendo, os réus, quando recebem a conta, não estão recebendo contra a fé. A resolução prevê isso. É uma folha com link. Como é que, num país como esse, perdão, presidente, mas é porque é uma questão humana. Sabe, tem coisas aqui, eu entendo que eu sou e sempre fui a favor do processo judicial eletrônico, sempre. Sou militante, sou a favor do processo judicial eletrônico. Só que existem inconsistências aqui que geram um impacto para o cidadão. Mas sabe, o cidadão recebe uma folha de papel, uma folhinha de papel, e aqui não há previsão, quando o processo está em segredo de justiça, por exemplo, ele recebe a folha de papel e não tem acesso aos autos. Isso não está aqui na Pela sistemática da resolução, isso é levado ao comitê gestor, que proporá as justamente, mas o comitê gestor não trouxe Excelência, isso para essa resolução. Precisamos instalar o comitê. Eu queria só fazer uma observação. Haver sido decidido, mas não está dentro da resolução. É esse o ponto. Não está na resolução. Alguns pontos importantes. Eu agradeço. Tá? Eu indago o senhor representante da OAB Nacional neste Conselho. Parece que Vossa Excelência resolveu... Muito obrigado. Presidente, inicialmente, fazendo uma saudação especial à presidência, às conselheiras, aos senhores conselheiros, aos representantes do Ministério Público, aos colegas advogados que aqui estão. Presidente, sob minha avaliação, nós tivemos um esclarecimento por parte do colega da UEB do Espírito Santo, importantíssimo. É isto que a ordem quer, é isto que a ordem dos advogados está pregando cada vez mais. É importante que um tema com esta magnitude, com esta responsabilidade, ele tenha, sim, esta visão e, principalmente, esta aceitação que nós estamos tendo agora de debate e de discussão, porque o tema é efetivamente muito importante. O tema processo judicial eletrônico, ele não afeta apenas a advocacia, ele não afeta apenas os membros do Poder Judiciário, não afeta apenas os membros do Ministério Público, não afeta apenas servidores, mas afeta, acima de tudo, a própria cidadania. O que a ordem quer é exatamente ter a segurança de uma transição que possa, sim, nos oportunizar uma condição de ainda termos o peticionamento em papel funcionando concomitante com o peticionamento virtual. Por quê? Porque detectamos, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, em inúmeros locais deste país, problemas de infraestrutura. O próprio presidente agora trazia este exemplo.
E eu quero me somar ao exemplo que o senhor trouxe, exatamente da segurança que nós temos que ter. Num país que tem mais de 5.500 municípios, aonde mais de 70% desses municípios não têm internet de banda larga, nós exigirmos que tenhamos que ter a obrigatoriedade do processo judicial eletrônico, sem que se tenha a válvula de escape de uma petição em papel, ainda pelo sistema antigo, num prazo que se possa considerar um prazo razoável, não nos parece seguro, e é este o ponto que a OAB defende. O que eu gostaria da intervenção, e eu não quero absolutamente disturbar aqui a ordem dos trabalhos. De qualquer forma, por responsabilidade até, eu gostaria, pelo menos, que o relator pudesse pronunciar sobre uma proposta que foi colocada pelo menos um ano. Acho que é uma responsabilidade que eu sinto do meu mandato de, pelo menos, pudéssemos discutir isso. Um ano para, digamos, porque implantado cai o papel. Seria possível colocarmos, a partir da implantação, um ano para... a figura que me vem à mente, senhor presidente, é lá o totem lá do aeroporto. Imaginemos se nós trancássemos o balcão do check-in e falássemos todos agora para o totem. Eu queria que, né, uma possibilidade sobre essa... E se a ministra também pudesse se pronunciar sobre isso. Muito obrigado. Não, Vossa Excelência o órgão representado por Vossa Excelência não é parte, portanto não há por que deferir o pedido de sustentação. Vossa Excelência abre mão da sua sustentação e em nome da sustentação. Então Vossa Excelência falará em nome da OAB Nacional por delegação do seu representante aqui presente. Eu agradeço a delegação e começo dizendo que esta norma do processo judicial eletrônico se debruçaram vários experts. E como o eminente ministro presidente do Conselho Nacional de Justiça agora acabou de ponderar, os seres humanos são passíveis de erros. Erros dos quais até os mais experts, os mais técnicos do assunto, e aquilo que se discute no processo eletrônico não são somente questões técnicas,